todas as entidades aí, tudo em cima. Muito boa noite, prezado telespectador. Quinta-feira e nós estamos ao vivo aqui nessa noite calorenta para você, que assim como eu saiu de casa de casaco pela manhã, à noite já está um pouco a temperatura elevada. À tarde os termômetros chegaram perto dos 28 graus. É o nosso veranico de agosto. Muito bem. Chegaremos ao final dele, talvez. Dizem os mais antigos que quem passa agosto vive mais um ano, né? Nós já estamos na metade deles. E na noite de hoje, eu tenho o prazer e a honra de receber Alisson Minosso, empresário no ramo das telecomunicações, com investimentos em geração de energia e na construção civil. Formação técnica em eletrônica, com curso superior em gestão pública. Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela Universidade de Passo Fundo e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Bancária e advogada, residente na cidade de Nova Bassano. Lindon Bolsoni, advogado, ex-presidente da OAB de 2004 a 2012. Conselheiro do Hospital São João Batista e do Grupo de Apoio da Brigada Militar. Também colaborador do Presídio Estadual e presidente dos Bombeiros Voluntários aqui da capital nacional do Basalto. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês nessa noite de veranico, né? Tá bem boa, é verdade. Agradabilíssima essa noite de agosto. E só pra gente continuar... Um chopinho aqui, esse chazinho, né? Duda, cara? fica a dica pros programas de verão, né? Tem um monte de patrocinador. Daqui a pouco, né? Alguma cervejaria artesanal queira se, né? Quem sabe a conversa fica mais leve também. Para quem gosta de acompanhar os números, 82ª edição do nosso Ponto a Ponto, rumo ao seu centenário. E o nosso primeiro assunto, hoje o programa está bem focado na pauta econômico-energética. Nós vamos falar sobre economia e energia, porque foi e está sendo um dos fatos mais comentados da semana. Para você que não sentiu os efeitos do apagão, cerca de 25 estados do Brasil sentiram. Um apagão nacional na manhã da última terça-feira, com exceção do estado de Roraima. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, e o Ministério de Minas e Energia, uma falha aconteceu no Sistema Interligado Nacional às 8h31 da manhã, deixando às escuras e sem luz as principais cidades do Brasil. Fazia tempo que isso não ocorria, e a pergunta ao nosso colega de bancada é: qual é a implicação do episódio? Nós temos chance de ter aí algum episódio que nos leve a uma insuficiência energética? Isso foi uma eventualidade, um acidente? Falam em sabotagem ou negligência. Qual a sua opinião? Começamos com o Dr. Lindon Bolsoni. Ficou sem luz no escritório, Dr. Lindon? Não, até que não. Não sei se foi só uma exceção, né? Aqui em Nova Prata, acho que... Eu não lembro. Acho que eu estava fora do escritório, então, no horário aqui. Faltou? Foi um pico bem rápido, mas aqui nós ficou sem... Sim. Ah, tá. Não, tá bem. Bom, as consequências desse apagão aí, na economia, ela é bastante nefasta, porque, por exemplo, quem está no ramo do alimentício, fica mais que algumas horas sem luz, os alimentos se estragam. Quem está no ramo da avicultura e suinocultura, que precisa ter uma temperatura, né, nos galpões deles, aí, nos aviários, também deve ter sentido, deve ter gerado prejuízo. A indústria, então, muito mais, né? Uma indústria parada, aí, um turno parado sem luz, aí gera um prejuízo incalculável, né? Então, a questão que o governo, na verdade, esse desgoverno anunciou de que seria uma sabotagem. Eu acho muito pouco provável que tenha sido sabotagem, até porque começou no estado do Ceará. Se eu tivesse sido no outro estado, né, aqui mais do Sudeste, do Sul, até poderia, mas no caso do Ceará, acho pouco provável. Acho que, então, ao meu entender, é mais caso de incompetência mesmo do que sabotagem. Até porque temos um ministro aí que não tem qualificação nenhuma para estar no cargo, né? Um ministro que é político, aliás, dos 37 ministérios, a aptidão é ser político, não é ser técnico, né? Ou seja, o padrão PT é não ter qualificação, já serve para o cargo. Não tendo qualificação, já está habilitado para o cargo. Então, eu acredito que tenha sido mais incompetência do que sabotagem. Não vejo que tenha sido sabotagem, até porque quem queria fazer no estado do Nordeste, né, fazer uma sabotagem aí, segundo as informações dadas pelo governo. Então, na questão da economia, é bastante preocupante, né, um turno, umas horas sem luz, aí gera um prejuízo econômico, né, e gera, inclusive, até para o consumidor, porque esse prejuízo geralmente é repassado ao consumidor.
O empresário não vai ficar com prejuízo só para ele, né? Não vai ficar no bolso dele, né? E repassa para o consumidor. Então, acredito que seja essa a incompetência mesmo. Daí o PT, como é um carro alegórico da mentira, eles propagam sempre uma desculpa, né? Desculpa é sempre os outros ou é o governo anterior. Então, acredito que seja incompetência mesmo. Alisson Minócio, investidor do ramo da energia. Fazia tempo que nós não tínhamos um episódio desse e ele vem de uma forma meio contundente, pega um país inteiro de dimensão continental e deixa todo mundo às escuras. O que isso reflete? Não é um fato normal ou de se dizer, tudo bem, aconteceu hoje, pode acontecer amanhã, porque a gente pode se tornar suscetível a episódios assim, né? Com certeza. Olha só, eu dei uma analisada, até porque o gerente que cuida da nossa usina lá, que nós temos em Santa Catarina, está falando disso, que nós tivemos também um prejuízo. Eu até nem entrei muito nessa parte financeira, nem falei mais muito com ele sobre o que aconteceu, porque na realidade, para mim, aqui em Nova Prata, foi muito rápido. Eu percebi que faltou luz, mas foi muito rápido. Foi aí para as 8 horas, 9 horas, mas teve locais no Brasil que ficou 1 hora para voltar a energia. O sistema esse sistema interligado do Brasil é considerado um dos melhores sistemas do mundo de interligação. Inclusive, com o efeito pandemia, eles aprenderam muito a otimizar as energias, as redes de transmissão, tudo. Foi aproveitado politicamente porque a mulher do presidente lá, a Janjona lá, ela já entrou dizendo que privatizaram a Telebrás, foi isso que aconteceu. Eletrobras. Eletrobras, privatizaram a Eletrobras e é isso que aconteceu, então já teve um aproveitamento político. Mas não pode acontecer por o único motivo técnico que eles relataram foi que teve uma sobrecarga numa geração eólica e subiu o limite da linha de transmissão lá e derrubou um trecho lá, mas o sistema da ANS é todo redundante. Quando derruba um trecho, eles desligam aquela rede e entra outra, fica locais sem, só pequenas localidades sem, é todo redundante. Aí, no relatório final, eles abriram para a Polícia Federal, abriram para investigação, abriram tentando melhorar a explicação que eles deram, porque a explicação técnica não tem como, porque cai um circuito e entra outro, é tudo redundante. Com a privatização desse sistema aí, eu tenho um amigo meu que trabalha aí, ele me disse que mudou algumas coisas. Por exemplo, assim, hoje, antigamente, tu podia fazer uma abordagem sozinha, levantar uma rede, por exemplo, quando cai uma rede aqui em Nova Prata, por exemplo, cai uma rede em Nova Prata, ele tenta levantar a chave, se a chave cair de novo, a rede está em curto, ele manda alguém percorrer o circuito para achar onde é que está o defeito e vão isolando as chaves, por exemplo, se o defeito está aí no Santa Cruz, eles isolam a chave de Santa Cruz e volta toda a outra cidade. Então tem um período que volta. Tempo regulamentar. E agora com a privatização, eles não podem levantar mais sozinho. Ele não pode mais levantar sozinho, porque ele é o plantonista, quando ele está sozinho, ele levanta a chave sozinho. Agora não, ele tem que estar acompanhado com 2 pessoas depois da privatização. Então, essa outra pessoa não está no local. Aí ela tem que vir, se deslocar de onde ela está e vir lá junto e fazer o acompanhamento para o cara levantar a chave. Então, se esse é um sistema padrão de segurança, provavelmente, né, e provavelmente pode ter acontecido uma questão burocrática também. E pode acontecer sabotagem. Não tem porquê, né? Ainda mais se foi privatizado. Tem vários funcionários que foram mandados embora, outros foram reencaminhados, tá diferente o sistema. Então, o cara que apertou o botãozinho certo, ele sabe onde é que ele apertou o botão, porque deu o apagão, né? Agora tu imagina, para nós aqui não é problema, agora tu imagina desligar um São Paulo, meia hora, como é que fica aquilo lá? Né? Imagina desligar um Caxias, Porto Alegre, que seja, velho. O prejuízo é enorme. Restaurante não funciona, todo mundo para tudo, né? O metrô que pare. Para tudo, E outro, o sistema de energia nosso solar não muda nada, porque o Brasil é um país aceita tantas regras dos caras lá de fora. Por exemplo, tu pode produzir a tua energia e consumir ela. Não, nós temos que produzir e injetar no sistema. Então, por exemplo, eu podia ser autossuficiente se eu tenho meu painelzinho solar, que todo mundo hoje tem. Sim. Só que no Brasil não é permitido eu usar a minha própria energia. Inclusive tem um site na internet que tem uns caras que
que falam sobre sobrevivência e tal, eles ensinam como tu ter o teu painel em casa e fazer a geração para ti, sem mandar para ele, para a companhia. Eles ensinam, eles dizem, em caso de guerra, em caso de qualquer coisa, o esquema é assim, tu pode fazer uma chave que tu compra e tu gera a tua própria energia. Porque é um contrassenso, né? Eu digo assim, eu sou autossuficiente de energia, tenho um painel na minha casa lá. Não, faltou luz, tu não tem energia, tu podia acumular ela e gerar, e já autoconsumir, né? Então, outros países do mundo, tu pode fazer isso. No Brasil, não. Tem que injetar na rede, pagar a taxa de transporte. Sim. E o excedente vai para o excedente, Então, é tudo muito bem feito. As leis são muito bem compradas, bem pagas. É tudo muito bem feito. Inclusive, diz a regra aí que vai existir agora a máfia do sol, que é a próxima pegada que vai ter em Brasília. Vai ser a máfia do sol. Então, pode ver, já mudou as regras, né? Agora, a partir de agora, quem entrar com os projetos paga imposto progressivo. É tudo assim. Então, tu faz uma coisa, tu não tem segurança nenhuma, absoluta. O estamento burocrático sempre vai dar uma forma de dar uma mordidinha. E aí, os nossos políticos, coitados, eles têm uma miopia, eles são tão cegos, né? Tu vê, eles não fazem nada para ajudar a gente, né? Vê os caras lá de fora e criam as regras, ditam as regras, mudam as regras. Então, as pessoas agora que querem encaminhar esse projeto aí vão pagar imposto regressivo. Até chegar no imposto total. E aí vai totalmente ser inviável a adesão para o painel solar também. Antes de passar para Karina, aí, tu que tem esse conhecimento técnico, tu não acha que já o Ministério teria condições de saber qual que foi a causa? Com toda a tecnologia, com tudo que tem? Ele sabe o ponto que foi, mas aí que está o grande detalhe. Alguém... Foi essa carga, né, de energia, mas o que mas eles falaram que essa carga não seria o suficiente foi uma sobrecarga de um parque eólico que entrou para dentro, porque, por exemplo, assim, as linhas de transmissão, elas são 32, 69, 128, elas têm uma configuração, se tu joga mais carga que ela tem... Tá, mas tem que ter um controle, né, Alisson? Tem um controle. Aqui em Nova Prata é redundante, se cair uma linha, ele levanta outra linha e continua a alimentação. Aqui em Nova Prata é redundante. Karina, apagão era notícia no ano 2000, né? Na época do Fernando Henrique, teve racionamento de energia e tinha outras situações assim. E 23 anos depois, a gente acorda uma terça-feira e falta luz nas principais cidades do Brasil. Como é que tu avalia esse fato? Bom, boa noite, né? Os colegas, a quem nos ouve. Todas essas questões, né, muito bem explanadas também pelo colega que, com um conhecimento mais técnico também, mas aí eu acabo pensando por um lado um pouco mais de como a energia está importante na nossa vida hoje, né? O que foi dito ali, né? Uma cidade como São Paulo, como nem se fala, né? A questão dos prejuízos e tudo mais, porque a gente vê que lá na nossa casa, né? E aqui, eu moro no interior, por exemplo, a gente tem episódios de ficar muitas horas sem luz, né? Já aconteceu há não muito tempo atrás de ficar de um dia para o outro sem luz, né? Então, no interior não tem mais gente que não tem gerador, né? É uma realidade que quem tem vaca de leite, por exemplo, tem que ter gerador. É um item essencial, pelo menos lá onde a gente mora, porque teve episódios de ficar um dia, 2, sem energia. E ali se produz isso, né? No caso, o leite, enfim. Mas é um prejuízo enorme, porque sem a energia, tu tem um produto que tem que ser descartado, né? Então, tu imagina isso em grande escala, né? Questão de segurança... né, como diziam as reportagens, os semáforos pararam, né, tudo. E isso é preocupante, claro, foi um episódio, enfim, mas isso o que preocupa é talvez acontecer novamente né, o que foi. Por isso que é tão importante que se apure, né, se foi uma sabotagem, não foi, ou se foi uma falha lá no sistema que pode ocasionar outras, ou que pode ocorrer outras vezes, né. Porque hoje em dia a energia é vital, né? Eu penso a energia e penso muitas vezes também penso na internet, né? Você cai, né, buga. Se parar o WhatsApp... Não, vai dar conflito familiar.
É impressionante, Como vai dar a né? pacificação? É impressionante como que a gente tá, não tem, né? Dependente, né, cara? Dependente e toda a nossa vida, hoje em dia, se a gente pensar como viviam sem, a gente não consegue saber, né? Como é que era a vida. Eram felizes. Sem a... e a energia foi a primeira coisa que possibilitou as outras coisas, inclusive a água encanada, né? Porque sem a energia, né? Nós não temos Então, e se a gente observar, ela foi o que... Foi o salto, era um mundo totalmente uma coisa, aí veio a energia e aí hoje a gente está num patamar totalmente... Então, o controle ou o boicote da energia pode afetar muitas outras coisas, inclusive, né? Outros domínios, né? Eu até prefiro fazer um comentário do nosso ministro das Minas e Energia, né? É um cargo político, mas tu tem que ter uma qualificação. Aí estava lendo a vida do... Contar uma boa mentira, pelo menos. De fato. Mas isso é... Botar um certificado num cursinho. Não, mas ele é senador de Minas pelo PSD, foi indicado pelo PSD. Ele é técnico em contabilidade, foi advogado, delegado de polícia. Ministro das Minas e Energia. Tudo a ver, né? Tudo a ver, claro. Bem competentíssimo. Aliás... Pô, não, nesse caso eu acho que é importante porque vai ter investigação, então acho que daí... aquela habilidade brasileira de você pegar um fato técnico, transformar ele numa investigação policial e submeter ao exame. Que no final da história Por isso talvez que eles tiveram essa ideia, de repente ele como delegado de polícia, ele já... Vai investigar, vai apurar. Tu sabe que tem a guerra cibernética, os Estados Unidos foi invadido no ano passado, há 2 anos atrás, 3 anos, segundo. E eles pegaram todos os códigos que eles mudam lá, a frequência lá e para tudo, né? Sim. Que foi o caso desse aqui, parece que o nosso caso aqui alterou um pouco a frequência ali, e de não sei quantos hertz passou para não sei quanto, e entra em colapso o sistema. Alguém remotamente, né? Imagina se chega a queimar todos os motores, tu inverte, altera a frequência e queima os motores em escala, assim. A gente motorizado, tem um prejuízo. Quanto tempo para recuperar? Nunca demora. Tem algumas questões que o fato ele chama atenção. Tu acompanha, você acompanha os principais meios de comunicação, seja da grande imprensa ou os pequenos portais, e existe um debruçamento, né, em cima de pautas que elas não vão nos levar a um lugar melhor do que aonde nós estamos. Então, portais como, por exemplo, CNN, então, de hora em hora você recebe notificações. É CPI do 8 de janeiro, são as joias que vieram da Arábia Saudita, coisas que já aconteceram, mas que elas ficam sendo refrescadas a todo momento. E aí eu tenho uma falha técnica extremamente importante, que coloca todo um país num estado de blackout, e a gente fica aqui discutindo o amor, a democracia e outras situações. Não que não seja importante, mas a gente precisa saber que se eu não tiver estruturado os critérios mínimos e as capacidades técnicas mínimas para energia, combustível e outras situações, a sociedade como se ela vai entrar em colapso, né? A gente teve em 2018 uma greve de caminhoneiros, teve gente que se descabelou por conta disso. Então, e trouxe muitos impactos. Então, a gente precisa sair desse estado belicoso que nós estávamos lá em outubro de 22 e passar a olhar necessidades mais básicas, né? No próximo bloco, o assunto ele vai casar com esse, onde nós vamos falar sobre... no último bloco, nós vamos falar sobre combustíveis, elevação dos preços dos combustíveis e como isso se reflete no dia a dia. O que eu quero dizer com toda essa síntese é que o Brasil precisa de fato sair dessa guerra ideológica que a gente está, por alguma porta que seja, né, já que o amor venceu, e a gente precisa olhar para frente e cuidar das coisas básicas. A energia é uma delas. Eu não posso ter um operador nacional do sistema que fique vulnerável, seja um ataque ou uma sabotagem. Se foi um ataque hacker, se foi um ataque estruturado, se foi algum ex-funcionário que não ficou contente com alguma situação, mas eu não posso estar vulnerável a isso e colocar em xeque
a alimentação energética de um país inteiro, que é do tamanho de um continente. Então... E foi generoso, porque o horário foi às 8 horas da noite, né? 8 horas da manhã. Da manhã. Ah, isso aí, né? Não foi generoso. Então, imagina que parou de caminhão, nota fiscal, tudo, né? Então, e se eu tenho... Pico em São Paulo, assim, hora de... E era de dia. Evento. Se eu tenho um blackout desses à noite e me coloco um país inteiro às escuras durante a noite, o que pode acontecer em termos de segurança? Então, sei que tem muitas pautas bonitas a serem discutidas, mas o mundo ainda é feito de coisas materiais e a gente precisa ter essas necessidades básicas supridas. No próximo bloco, segue o assunto sobre economia e a rentabilidade da dívida brasileira. Um abraço para quem está nos acompanhando. A dona Carmen Corso, feliz aniversário para minha sogra, que estava completando aí aniversário no dia de ontem. O seu Renato Roncato, a Salete Anzolin, a dona Mari Souzo, a Helenita Pecati, que também está nos acompanhando. A Scapinelli, a Vida no Interior, está conosco também. A Mirene Vera Furlaneto, a professora Vera Nazari, a Marli Rapskevski, o Juliano Boschetti, que está esperando aí o Black Rock ser comentado, né, no próximo bloco, Juliano. Nós falaremos. E um obrigado aos nossos patrocinadores: Postal Engenharia, confiança, inovação e qualidade. Viver Móveis, fabricação própria com liberdade de criação. Unimed Vale das Antas, mudar de hábito, tá na Roda Pneus, as melhores marcas de produtos e serviços para o seu veículo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vipal Borrachas, 50 anos. Em 2 minutos, a gente volta para falar sobre BlackRock e outros fundos de investimento que você nem sabe que existem e fazem muita diferença no seu dia a dia. 2 minutos e nós estamos de volta. Confraria da Gastronomia de Nova Prata apresenta Sabores de Inverno, especial Wine Day. Dia 18 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h30, no Grêmio Pratense, sede histórica. Uma experiência gastronômica que Nova Prata nunca viu. Com open bar de vinhos selecionados e espumantes. Open food com risotos, pães, pizzas, massas, sobremesas e muito mais. Apoio CDL Nova Prata e Secretaria de Turismo. Tudo começou aqui. E já faz algum tempo que estamos na estrada. Ela é nossa vida, nossa parceira, nossa casa. Ela nos levou a diferentes lugares, abrindo caminhos e ganhando o mundo. Com humildade, seriedade, dedicação e muito orgulho. E também é aqui que vamos seguir adiante. Vipal, 50 anos de estrada. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Muito bem, estamos de volta e agora nesse segundo bloco. O assunto é um nome aí em inglês, né? BlackRock. Você já ouviu falar disso? A BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo e demonstrou em seu relatório do meio desse ano que a dívida brasileira em moeda local é uma das mais rentáveis e preferências para investimento.
Essa escolha do fundo de investimento está vinculada principalmente à estabilidade do real e às elevadas taxas de juros do Brasil. Conforme destacou o estrategista-chefe da BlackRock na América Latina, Axel Christen, segundo apontado em uma reportagem que foi vinculada no jornal O Estado de São Paulo. Ao colega de bancada, afinal, alguém admitiu para quem os juros altos são bons. Na sua opinião, um dos maiores fundos de investimento do mundo, apostar e investir na dívida brasileira como um ótimo investimento e rentável para sua carteira é positivo para os brasileiros? Alisson Minosso. Bah, precisava só essa pergunta aí para o programa todo hoje. Né? Só essa. Só essa. Nossa, é um assunto que eu sou fã desse assunto e, inclusive, eu indico vocês a baixarem o Yahoo Finances e aí pede para traduzir lá em português, aí tu tem todas as informações em português e ali em cima tu coloca o nome da empresa que tu quer saber para você ver quem é a BlackRock. Eu faço um desafio com qualquer pessoa aqui que esteja assistindo o programa e qualquer um de nós que estamos aqui, se todos os dias nós não deixamos alguma parcela, algum dinheirinho para a BlackRock. Todos os dias. É praticamente impossível. Eu fiz esse desafio com meu filho mais velho, ele fuçou, pesquisou e voltou e disse, pai, realmente não tem condições. Até os gatos, nosso cachorro que come uísque, essas coisas aí, também são clientes deles. Eles estão por tudo. Tudo. Apple, Samsung é deles, Petrobras é deles, Google é deles, YouTube é deles, Yahoo é deles, Coca-Cola é deles, a Pepsi é deles. GM. É só para bater ali, bota o Yahoo, tu vai ver lá. E outra, o detalhe é o seguinte, eles não atuam sozinhos. É a BlackRock, é a Vanguard e a State Street, são as mesmas. Porque a maior dona da Vanguard é a BlackRock. Eles atuam em 3, então quando tu vê BlackRock, Vanguard, State Street, é as mesmas empresas. Eles são os Illuminatis? Não tem nada a ver, os Illuminatis não tem tanto. Eu acho que são espertalhates. Estão acima. E o que tu faz quando tu recebe a terceira maior dinheiro do planeta? Eles têm o fundo deles, a gestão do fundo deles é maior, só perde para os Estados Unidos por enquanto e para a China. O resto são eles. O que se faz se tu tem quase todo o dinheiro do mundo na tua mão? Qual é o próximo passo? O próximo passo é controlar esse dinheiro. Controlar esse dinheiro, o que eles fazem? Eles controlam o governo americano, o presidente dos Estados Unidos é a serviço deles. Eles dão a eleição para quem eles querem aqui no Brasil. O que interessa para eles. O que interessa para eles. O Guedes trabalhou para eles, o Guedes do Bolsonaro trabalhou para eles, o Bolsonaro não enfrentou eles, os militares não enfrentaram eles. Por quê? Se tu vai enfrentar eles, eles têm um exército particular, os Wagner, esses aí, os Wagner que é o que a Rússia contrata, é um exército particular, tu contrata eles, eles vão cuidar, sabe como é que é feita a negociação com o exército particular dos Wagner? Tu tem uma operação de petróleo lá na Arábia Saudita, não sei onde, na Arábia Saudita, em qualquer lugar lá dos países, eles dão 30% para esse exército particular ir lá cuidar, eles dão 30% dos lucros, não deixa ninguém chegar lá e tira e bomba. Então, eles têm tudo. Existia 40 indústrias bélicas nos Estados Unidos, eles compraram tudo, se transformaram em 5 indústrias bélicas agora, e agora passaram no Congresso americano 800 bilhões para a guerra, e o dinheiro vai todo para eles. Agora a BlackRock está lá, vai botar 400 milhões, eu não vou falar em bilhões, porque eu não sei os bi, se é bi ou mi. Vai botar 400 milhões na reconstrução da Ucrânia. Então... Eu vendo a doença e depois dou remédio. Eles são donos da Big Pharma, eles que fizeram o Covid, eles são donos de todas as Big Pharma. Aí a gente viu no meio da pandemia que todos os países do mundo se endividaram para poder sustentar a pandemia em casa. O dinheiro foi para onde? Aonde é que foi o dinheiro? Foi. A indústria de bebida alcoólica cresceu 30% na pandemia. É deles. Medicamento? O Lehman é um dos testáculos deles aqui. Tentáculos, né? Daqui dele aqui. Aqui no Brasil. No Brasil. Ele trabalha para eles. Americanas, não, eles não estão, mas aí tem uma outra operação ali. Quando dá problema, eles caem fora. A JBS, essa aí da carne aí, tu acha que aqueles dois gringos ali se tornar o maior produtor de proteína do mundo? Não, né? Os caras estão por trás.
Aí quando começou a dar os escândalos, eles vão botando umas outras e vão desmanchando um pouco, depois voltam. Cara, não sei, né, cara? Não sou ninguém para acusar. Não sei se não falam as más línguas que os caras mataram 3 presidentes americanos. Então, não tem para se botar com esses caras aí. Não existe. Então eles dão as eleições para quem eles querem. Elege quem eles querem. Eles elegem que... Olha o que eu vou falar para vocês. Eles foram lá e descondenaram o cara para voltar, porque era o único cara que podia ficar melhor para mentir nas urnas para ganhar do Bolsonaro. O outro não ia ficar muito chato, ia ficar feio. Aí agora eles vão lá e condenaram o Bolsonaro. Vão condenar mais um pouco. Se eles precisarem do Bolsonaro de novo, eles vão descondenar o Bolsonaro e vão trazer ele de volta. Sim. E quem prendeu o Lula, os caras foram eles, porque o Lula está se tornando uma força muito grande na América Latina, que estava dando dinheiro para todo mundo ali, dos latinos aqui, estava criando uma liderança muito forte, eles não querem liderança muito forte. Estava atrapalhando os negócios deles. Eles não querem liderança, eles querem uma liderança mediana. Aí botaram o cara com o celular lá, o cabelinho lá, falando merda com o celularzinho, pau, o cara ganhou. Se tornou um mito, uma baita de uma liderança. Também não serve para eles. Vamos ter que caça esse cara, tira fora, elimina. Aí, eu tenho mais uma notícia para dar para vocês. Eles fazem aqueles congressos deles lá e tem um não sei o que, e o Fernando Henrique é presidente emérito da não sei o que das Américas lá nos Estados Unidos, e eles escolheram os 1000 homens globais do mundo. Eles têm já 1000 homens, os 1000 homens globais políticos do mundo. E um deles é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Eduardo? Eduardo. Sim, ele foi fazer um curso, ele ficou Que um tempo lá. chique. Sim. Ele Não é o Caritas o nome? Caritas, não é isso? Tu não viu como é que ele não participou agora do encontro da esquerda lá? Ele apoiou o cara da direita, ele privatizou a Corsã, privatizou a CE. Vai fuça lá para ver quem é o que criou. A CF é comprada por um fundo que o Jorge Paulo Lema criou para comprar empresas quebradas do estatais. Que é alimentado por... Então... Aí agora, infelizmente, tu viu, eles mudaram todo o conselho do Banrisul, ele vai mudar todo o conselho do Banrisul, e eu acho que o Banrisul... Arrivederci. Hasta la vista. Então, nós vamos se botar com Black Hawks, cara. Os caras... O Larry Fink, que é o presidente da Black Hawks, ele disse que o presidente dos Estados Unidos trabalha para ele, é empregado da Black Hawks. Uau. A prepotência é gigante. E aí por trás deles tem Jorge Soros, que faz o papel de filantropo para a esquerda. É tudo uma confusão. Daí ele faz esse trabalho aí, o outro joga aqui, mas tudo. Aí tem os Rothschild, o Júlio Boschetti adora, me manda 200 mil. Aí tem os Rothschild, que estão por trás, que nem aparece. Tem os Rockefeller. São famílias tradicionais. Acabamos nem falando do assunto aí, a dívida brasileira... A dívida brasileira, os especuladores, não os bancos que emprestam dinheiro na boa, os especuladores querem mais. Tu acha que a taxa de juros vai baixar se eles estão trazendo dinheiro de fora a menos 1 para ganhar aqui no Brasil 13 anos? Onde é que tu ganha 13% ano? Em bilhões? A dívida nossa é extremamente segura, é 70% do PIB. Os outros países é 120, 130. Pegar um título brasileiro credibilidade, né? Nossa, é um título que vale ouro. Outra coisa, os bancos precisam de título de dívida. Outro dia eu fiquei sabendo disso, eu não sabia disso. Se o Brasil um dia, a dívida nossa chegar a zero, é péssimo para a economia. Precisa ter dívida para gerar os títulos, porque os bancos precisam de lastro. Eles precisam comprar aqueles títulos para ter lastro. Vá você, cidadão comum, achar que alguma coisa pode ser mudada nesse mundo. Karina Anzolin, o assunto é bancário. Tem investimento do BlackRock lá no Banco do Brasil, em Nova Bassano? Eu acho que depois dessa explanação deve ter, né? Mas não, fica muito pouco para falar, né? Com toda essa colocação do colega muito, muito bem explanado, né? Mas é isso, né? A questão e que muito já se discutiu aqui, inclusive, né? Os altos juros, que é uma questão que o Lula não compactua, né? Com o juro como tá, né? Gostaria de que teve vários conflitos com o Banco Central, né? Por ele já estaria bem menos, né? Mas já foi falado, enfim, é um controlador da inflação, né?
Então, o que possibilita essa segurança, o que possibilita que o dinheiro tenha o seu valor, que se tenha essa visão de que é um bom negócio, que o real tem valor, né? Porque a baixa do juro, tudo indica que não é uma boa medida para a economia, né? Então, é bom e tomara que continue, né? Sendo um investimento rentável e interessante, porque se continuar sendo, é porque nós temos uma visão, vamos ter uma visão, um valor, né? Que o dinheiro, que o real continua tendo valor e enfim, a gente tem essa segurança, né? Então esperamos que perdure. Muito bem. Lindon Bolsoni também investe os seus dividendos nos juros da dívida brasileira? Sim, também tem os títulos também, né? Adquira títulos, claro. A gente tem que também ser patriota, né? Também não podemos deixar de lado, né? Abandonar o país. Vamos ter que ajudar o Black Hawks. Daqui a pouco ele passa a cestinha e recolhe tudo. Mas eu concordo integralmente com o que disse o Alisson, né, e a Karina. O que acontece? Vendo historiadores, me parece que a coisa começou, são 10 ou 12 famílias tradicionais, sanguessugas, parasitas da riqueza alheia. Eles têm um controle, então eles estão na indústria farmacêutica, indústria química, indústria do petróleo, do automobilismo, esse setor energético, eles estão nos pontos estratégicos que eles nunca vão perder. Então, o que acontece? Quem manda efetivamente no mundo é o capital financeiro, certo? Por exemplo, se você aplicar 10 mil reais do Japão, banco japonês, 1º de janeiro, 31 de dezembro daquele ano, tu não tem mais 10 mil, tu tem 9 mil. Porque há uma deflação, o dinheiro ele não se multiplica, ele diminui, porque não há um interesse. Aí vem esses fundos mobiliários, fundos financeiros do Japão, eles vêm aqui, chegam com uma quantidade milionária de dólares, eles chegam, como faz o Black Hawks aí, eles dizem o seguinte, olha, nós queremos aqui taxa de juros de 1%. É isso que nós queremos. Nós vamos investir nosso dinheiro aqui na Bolsa, nós vamos deixar para o Brasil, porque o país não tem dinheiro para oferecer. Ele vive de títulos, ele vive de dívida, ele vive de investimentos. Né? Então, o que acontece? País como o nosso aqui, que estamos ainda no colonialismo, vai ter que aceitar o dinheiro, porque ou tu aceita o dinheiro e tu conduz o país, ou tu não aceita e não consegue conduzir o país, com os compromissos todos que tem. Então, essas são famílias seculares. Então, veja que desde a época do Dom João VI, quando ele deu o grito de independência, me parece que eles financiaram. Financiaram para nós, no Brasil. As guerras do Paraguai também financiaram. Eles estão em todas as guerras, porque o que eles fazem? Eles dão dinheiro, fomentam a guerra, dão dinheiro e depois eles exploram o país para poder receber de volta muito mais daquilo que eles emprestaram. Fornecem as armas. Isso, sim. Eles criam um ambiente, criam para a guerra, para desmonetizar o país, para tirar as economias, para consumir as economias, e eles depois recebem de volta sem perder nenhum centavo, muito antes pelo contrário. Então, o que acontece? Na América Latina aqui, os mandatários nós são despachantes do sistema financeiro internacional. O próprio Campos, que é um excelente economista, né, também veio do sistema financeiro americano, não foi isso? É, tudo treinado. Né? Então, eles vêm, e o Lula fica desse papo furado, e o Janjo, querendo reclamar do juros, ele sabe que ele não tem o que fazer, o Janjão não tem o que fazer. O presidente da Assembleia, o advogado aquele que é o advogado dos processos da Vale do Rio Doce, né, que... O Senado, o Pacheco, advogado. É advogado, ele tem todos os processos da Vale do Rio Doce, né? A Vale do Rio Doce é da Black Hawks também, né? E tem maior mineradora do mundo, né? Uma das maiores do mundo, eles têm... Quando eu digo deles, eles têm controle lá, né? Comando lá, eles votam, eles decidem o que eles querem, votam o presidente da companhia que eles querem, né? Então é um faz de conta, né, Alisson? Então, daí como é que ele se reelegeu, o Pacheco? Né? Nunca ouvi falar do Pacheco, de uma hora ele vai, se reelege de novo, né, cara? Então ele é o advogado que defende aquele rolo todo que deu lá. E aí São Marco, né? o Xandão... Fica fácil, assim, né? Ele tem você procurar jurisprudência para fundamentar um pedido de petição, né?
Não tem. Ah, você procurar, né? Para convencer alguém. Para ralé aqui para nós, aqui embaixo do primeiro andar aqui, né? A gente não tem muita solução. Vamos usar a senha, Black Hawks. Mas o Pacheco, ele é advogado daquela, eu acho que foi a última lá, aquela barragem lá que matou um monte de gente, né? É isso aí. Né? Mariana Brumadinho, isso. Então tem uma ação do Ministério Público Federal cobrando milhões, né? Uma ação milionária. Ele é advogado dessas companhias mineradoras para poder baixar o valor, está tentando baixar a indenização e está lá enquanto ele for presidente do Senado, o processo dele vai ficar lá. Não é que o processo dele vai ficar lá. Ele nunca vai entrar contra o STF, o único que pode pegar e dar impeachment no STF é o Senado. Então ele nunca vai bater de frente, né? Sim, porque tem interesse, então tudo Como é um jogo de interesse. Como diria o meu sogro, cachorro não come cachorro, mas lobo não come lobo. Senhoras e senhores, fica uma perspectiva um tanto tão preta quanto o Black Hawk, talvez, né? Eu tentei outro dia pensar em ir lá na beira do Poço Redondo, lá, que é a terra lá que a gente tem lá, de cueca, né? De cueca para não dar dinheiro para Black Hawks, né? Mas aí eu fiquei pensando, tem que ver que marca é, porque se for da Nike a cueca, ou se for aquela lupa, é deles. E mesmo se não for da marca, o fio do tecido que fez a cueca deve ser. E eu não vou poder avisar para ninguém que eu tô descendo para lá, porque se eu usar o telefone celular é deles, porque o Apple é deles e tudo. E a energia também daqui a pouco, né? Não, a energia E daqui a pouco eles também estão ouvindo o que a gente está falando, então se quiserem apoiar o nosso programa também, a gente está aí com toda essa iniciativa para também falar bem. Mas, Thiago, só para terminar, então, quem manda no mundo é o sistema financeiro, né? Especulador, né? E os bancos, na verdade, com todo respeito, Karina, são os intermediários, né, da riqueza alheia, junto com esses fundos, junto com esses Black Rocks e coisa e tal ali, essas 12 famílias, né? São eles que mandam. A gente só tem a perspectiva, a gente tem o sonho, a ilusão de que a gente vai eleger, que a gente vai mudar. Não vai mudar nada. Não vamos mudar nada. Nós somos colonizados. O Brasil é colônia ainda. Né? Só mudou a forma de... Uma vez se vinham com violência para tirar os impostos, hoje a gente vai obedientemente no banco. Olha, aqui eu tenho que pagar meus impostos. Ou põe já débito em conta. Eu põe débito em conta. Então, assim, é uma ilusão, faz de conta. A gente não vai decidir nada, nunca o Brasil não vai mudar enquanto tiver essa política. Não só o Brasil, eles mandam em todos os países, a França, em todos os países, boa parte do mundo, metade do mundo eles mandam. Só não conseguem mandar muito lá os chineses, e tem uns lá que eles não mandam, os árabes agora, a Índia... A Rússia, mas não, o resto eles mandam tudo. Logo mandarão lá também. Um abraço também para Marinês Vuelma, a Lorena Volpe Corso, a Maristela Lorenzetti, o Ivan Schmidt lá no Maragata, o Diego Muriaga e o Juliano Boschetti, que diz que a Black Rock é uma empresa de fachada dos Rothschild. Nós vamos para um brevíssimo intervalo comercial e no próximo bloco a Bolsa Brasileira cai e os combustíveis sobem até 80 centavos na bomba e a gente fala sobre a repercussão aqui no cenário bem longe do Black Rock, né? Quem vai no posto abastecer, acho que eles não estão preocupados se a gasolina e o diesel subiu. A gente volta já, agradecendo Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed, Vale das Antas, tá na Roda Pneus e Sicredi e Vipal Borrachas, 50 anos. A gente volta já. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Confraria da Gastronomia de Nova Prata apresenta Sabores de Inverno, especial Wine Day. Dia 18 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h30, no Grêmio Pratense, sede histórica. Uma experiência gastronômica que Nova Prata nunca viu. Com open bar de vinhos selecionados e espumantes. Open food com risotos, pães, pizzas, massas, sobremesas e muito mais. Apoio CDL Nova Prata e Secretaria de Turismo.
Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Tudo começou aqui. E já faz algum tempo que estamos na estrada. Ela é nossa vida, nossa parceira, nossa casa. Ela nos levou a diferentes lugares, abrindo caminhos e ganhando o mundo. Com humildade, seriedade, dedicação e muito orgulho. E também é aqui que vamos seguir adiante. Vipal, 50 anos de estrada. E no nosso último e derradeiro bloco desta quinta-feira, nós vamos falar sobre também um assunto econômico. Antes disso, o nosso... Só um pouquinho já. Isso. Recado aqui da nossa querida Duda. Amanhã temos o Wine Day da Confraria da Gastronomia na Sociedade Grêmio Pratense, a sede antiga. Aqui os ingressos estão disponíveis. Open bar e open food, né? E comida à vontade, vinho à vontade, um cardápio selecionado, vinhos selecionados, enfim. A Confraria da Gastronomia é uma atitude encabeçada aí pelos empreendedores, os donos e as donas dos restaurantes locais que se juntaram num ritmo aí cooperativado para fazer com que esse setor, que é tão diferenciado na nossa região, afinal Nova Prata tem restaurantes únicos aí, nas nossas cidades, é atração, nós falávamos isso no intervalo, né? As pessoas se hospedam em Nova Prata, vêm a Nova Prata para jantar, para almoçar, enfim, porque temos uma longa variedade. E esse grupo amanhã estará unido fazendo esse Wine Day, você acompanhou aí, tem nas redes sociais também. Um abraço para todo mundo aí que faz parte da Confraria da Gastronomia, em especial para o meu amigo Rogério Farina, que está de aniversário hoje, ele que também faz a parte da tesouraria aí do pessoal, é ele que controla o quanto entra e o quanto sai dessa atividade muito importante. Um abraço para todos vocês. Terceiro bloco, como eu ia falando, a Bolsa Brasileira está em queda e os combustíveis estão com os preços em alta. Como a gente interpreta esses sinais da economia brasileira? A Petrobras anunciou na última terça-feira que vai aumentou na verdade, a partir da quarta, 41 centavos por litro o preço médio da gasolina e também subiu aí o preço médio do diesel, né, com uma remessa e um reajuste bastante expressivo. Do outro lado, a Bolsa Brasileira, com a cautela nos mercados chineses e a repercussão dos balanços e a expectativa do reajuste nos preços da Petrobras, movimentaram para baixo a Ibovespa. O principal índice da Bolsa Brasileira encerrou em baixa pela 10ª vez consecutiva e tem a pior sequência em quase 4 décadas. Karina Anzolin, como a gente lê esses sinais da economia brasileira rumo aí ao último quadrimestre do ano? O combustível sempre é assunto, né? Ele nunca deixa nós em paz, né? O brasileiro não tem um dia de paz. Não, inclusive, o que foi comentado anteriormente, a greve dos caminhoneiros, né? Qual foi o motivo? Combustível, né? Porque ele é muito presente, né? Especialmente o diesel, que nós somos praticamente rodoviários, né? Toda a nossa... o escoamento, a circulação das mercadorias, enfim, é via rodovias, e então ele acaba sendo um fator que move todas as outras coisas. Em questão de preços, é evidente, aumenta o combustível, não é só o combustível que é afetado, todas as questão de transporte, e lá no produto final também vai ter um repasse, né? E o que penso com relação à questão a essa questão, melhor que seja reajustado, se evidentemente tem, né, uma questão de mercado e tudo mais, do que porque muito se ouviu esses dias, teve um aumento muito grande porque estava defasado. Mas estava defasado, né? Como é que estava defasado o preço, né?
Então, a política de subsídios, enfim, que às vezes acaba prejudicando, né, a empresa. A Petrobras é uma empresa que ela tem um produto para vender e ela está sujeita a oscilações internacionais também, né, além de outras coisas, enfim. Então, por isso que o produto oscila tanto, mas é necessário que ele tenha efetivamente um valor, digamos, correto, né? Que não se tenha abonos e que também não se carregue o combustível de impostos, né? Que ele não seja também a forma de aumentar arrecadações. Então, acho que o cuidado que tem que se ter com o combustível é muito grande, mas também a consciência de que ele sofre influências, muitas outras influências também, influências internacionais, como já disse, né? Então, é assunto para mais momentos, com certeza, né? E sempre aquela máxima, né? O combustível sobe e a gôndola do mercado sobe também, né? Essa companhia não tem como ser desatrelada. Lyndon Bolsoni, economia brasileira rumo ao final de 2023, afinal já dá para começar a fazer essa leitura, né? Bem, primeiro eu quero dizer, Karina, que o Rio Grande do Sul, nós aqui temos 86% da transporte rodoviário. É o estado que mais tem transporte rodoviário do Brasil, é o Rio Grande do Sul, por causa da nossa geografia, né? Tudo estradas. As nossas hidrovias aí não são bem exploradas, né? Então nós temos aí um transporte caro. E as ferrovias foram cortadas, né? Para dar lugar ao caminhão, indústria automobilística, né? Mas relativamente aos combustíveis, a economia como um todo, não tem como tu refletir, analisar a economia sem analisar, então, inserir os combustíveis. O que acontece? O Brasil, ele produz bastante combustível, bastante o produto natura, né, o petróleo in natura, mas ele não é autossuficiente, não consegue produzir, não consegue refinar, então ele tem que mandar refinar o petróleo, ele custa bastante caro, aí segue os padrões do dólar, né, do preço internacional, e tem que ser assim, não pode ser diferente. O Janjo, por exemplo, ele acha que está indo no governo 2010, 12, por aí, que ele podia baixar, que nem a Dilma, baixar os combustíveis, dando uma canetada. Isso aí o mundo está globalizado, hoje não tem como a gente ficar no sistema analógico, a gente tem que ficar no sistema digital, não tem como o Brasil ficar sozinho, achar que pode estabelecer um preço de petróleo sem ser globalizado. A Venezuela, por exemplo, tu compra combustível lá, porque comprava a preço de centavos, em compensação a comida está caríssima, e eles conseguiram, então, pelo sistema de governo deles, né, do socialismo deles, né, conseguiram acabar com a petroleira PDVSA, né, conseguiram terminar. Então, aqui no Brasil, com esse desgoverno, que estamos aí a meio do ano, não se sabe o que vieram. Não se sabe para que eles vieram fazer aqui, não tem um plano de governo, não tem nada. Tentando reeditar o PAC 3, tudo que deu errado lá atrás, sem um projeto de governo, de crescer o país, de ir para frente, de produzir, de criar e empreender. Então, a falta de credibilidade com esse pessoal aí é muito grande, né? Então, segundo a primeira-dama, né, expert em economia, ela disse que o preço dos combustíveis só ia subir para os donos dos postos de gasolina, que o aumento era só para eles e não para os consumidores, que era para ficar com os postos de gasolina. Que demagogia! É típico desse pessoal aí do atraso, né? Das trevas e do atraso. Mas o aumento dos impostos da Shopee também, né? Ela disse que ia ser só para os fornecedores, não para os consumidores. É bom. É bom. O imposto, é a mesma coisa o IVA, o imposto único. Isso aí vai melhorar os serviços nossos. Vai esperando. Vai melhorar os serviços. Então, nós não temos uma perspectiva do que esse pessoal veio fazer, né? O que eles estão fazendo aí. E aí você desacredita, né? Desacredita. A sorte que o país tem lastro, como disse no assunto anterior, né, Alisson? Sorte que nós temos lastro, né? Um país que tem a oferecer. Fantástico. Né? Fantástico, né? A gente consegue dar a volta, na era das trevas, aí eles quase faliram com o país e se deu a volta, né? O Temer aí conseguiu dar a volta, o Bolsonaro deu estabilizada, porque o que faz um país crescer é otimismo. É a seriedade do governo, credibilidade do governo e otimismo. O governo não produz nada. Ele só não tem que atrapalhar e tem que vender otimismo. É isso que faz um país crescer, otimismo. Então, o governo não tem que atrapalhar quem produz, quem quer empreender, quem quer produzir, e tem que vender otimismo. Esse pessoal aqui está vendendo o quê? Não se sabe nem o que estão vendendo?
São essas pautas destrutivas, essas pautas de desgraça, de miséria, pobreza divisória, dividir a população, A, B, C, D e E. Então não temos, durou até demais. Segundo o Paulo Guedes, nós iríamos chegar a ficar como a Argentina até 6 meses, depois 10 ou 12 meses, igual a Venezuela. Então, estamos parecidos com a Argentina já. E é uma pena que a gente tem tudo para ser, teríamos tudo para ser um país excelente, aqui temos tudo, só não temos político e não temos eleitores que votam nesse tipo de político de quinta categoria que nós temos aí. Alisson Minosso. Tchê, que a gente tem que... A regra anterior do aumento do combustível era a regra do barril internacional, da variação do barril internacional e também a variação do dólar, né? Então, esse governo agora aprovou, não é mais, o aumento do combustível não é mais balizado em cima do aumento do barril internacional. Agora eles criaram uma nova regra que ninguém sabe, nem os economistas sabem. É uma regra assim, eles analisam quem é concorrente dos produtos deles e determinam aumento ou baixo combustível. Não é mais balizado pelo barril internacional. E olha o que aconteceu. Olha o caos que nós estamos metidos, que nós não estamos ligados. 21% do diesel é importado, não é fornecido pela Petrobras. Anteriormente, as grandes distribuidoras chegavam para a Petrobras e diziam assim, eu quero 30 milhões de litros. Aí a Petrobras dizia, 30 milhões para tal, sim, para outra, e dizia assim, bom, eles não produzem todo o combustível que é gás no Brasil. 21% do diesel vem de fora, que elas podem comprar, e 18% da gasolina também vem de fora. Então, o que a Petrobras fazia o seguinte, ela pegava toda a demanda que as distribuidoras estavam querendo comprar, e o que ela não tinha, ela comprava e garantia a distribuição. O que aconteceu? Ela mudou essa regra, as distribuidoras estão comprando direto, importando direto. Só que como ela baixou, como o governo segurou o combustível baixo, eles não estão conseguindo comprar direto porque está R$1 abaixo. Então, se eles importar o que eles precisam importar, nós não produzimos, eles precisam importar. Se eles importar o combustível aqui, eles vão vender com prejuízo. Aí o que está acontecendo? Estamos com problema de combustível nas refinarias, nas distribuidoras menores já estão sentindo problema. Hoje, um sindicato das distribuidoras fez uma pesquisa, menos 4, 5 estados do Brasil, que é o Acre, os estadinhos aí que não estão sentindo já a falta de combustível nas menores distribuidoras. Então veja onde nós estamos indo. Eles foram obrigados a aumentar. E eles vão ser obrigados a aumentar para poder compensar para compensar esse R$1 da diferença da importação. Se deixasse como estava... Se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Então eles quiseram transformar porque foi pauta de campanha, né? Foi pauta de campanha, como tem 10 mil vídeos aí do Lula dizendo gás e cozinha, que já... Então eles mudaram a regra. Não. Mudaram a regra. Então com essa mudança de regra, aconteceu isso aí. E aí o que vai acontecer? Esses 20%. E agora, quando nós entrar com o agronegócio, entrar plantando agora, que eles têm um período de... Agora eles vão começar a plantar, agora vai começar a gastar energia. E essas distribuidoras entregam lá nas fazendas. Isso aí não vai poder acontecer. Nós estamos na iminência de faltar combustível. Aí eu vi isso também. Nós estamos na iminência de faltar combustível. E aí faltando combustível prejudica a safra. Não, faltando combustível. Aí cara... É a mesma questão do primeiro bloco. Eles já estão... Lindo, tu não faz ideia do que é 20% de combustível que vem de fora. Para 20% do Brasil. Aí nós voltamos para o assunto... Tu acha que eu quero gastar gasolina? Tu quer gastar gasolina? Eu não quero gastar gasolina. Quanto menos gastar, melhor, né? Claro. Ninguém quer gastar gasolina. E aí nós falávamos de problemas da energia elétrica, agora nós temos essa situação. Outro problema. Eu compartilhei um Rios bem-humorado ontem à noite, né? Que era sobre exatamente uma notícia do último dia 10, que falava sobre isso. A ausência ou a falta de óleo diesel nos postos que começa a afetar algumas regiões do Brasil. Alguém já tá, porque eu sei que o meu marido tava, alguém já, alguma... Sim, as menores distribuidoras já estão com problema. Porque elas... Sim, precisa para propriedade, né? E já andaram oferecendo para ele estocar... Exatamente. E lá fora não existe o diesel 500. O diesel 500 só tem aqui. Lá só tem o diesel S10, que vem de fora.
E aí, além de tudo, a gente tem problema, parte do combustível da Petrobras. O combustível da Petrobras é muito grosso, eles têm que comprar um combustível mais fino para... Então, mais 15% da Petrobras também vem de fora. Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas isso aqui tem que ter um fim. A BlackRock, o que ela fez? É eles que dizem, dá pena do Lula. O Lula não consegue ser o Lula de antigamente, de o Salvador. Ele não consegue, cara. Ele tá com o microfone aqui, os caras dizendo, fala isso, fala isso. Papagaio de pirata. Falou muito, vem aquela gordinha lá, americana, lá, me lembro o nome dela, aí desce aí, ó, recadinho aí, ó, cala a boca e tal, volta. Então, mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro, se quisesse, tinha peitado os caras aí, né? Tinha peitado, botado exército, todo mundo se caga, cara. Os caras são muito fortes. Eu fiquei pensando, por que eles mudaram essa regra aqui no Brasil? Não foi ideia do nosso governo. Nosso governo não pode atuar nessas ideias. O político consegue passar umas pautinhas pequenininhas. As pautas grandes é tudo controlado e medida por eles. Alguma coisinha tu passa, o resto não. Alguma coisa da tua vontade tu vai passar, o resto é pautado, é definido, tudo. Tá bem pronto? Aí eu fiquei pensando, como a Europa, de merda que é a Europa produz 5% do combustível e consome 40% do combustível do mundo. A Europa não produz bosta nenhuma, né? Eles estão vendendo essa história de carro elétrico. Não vai ser carro elétrico, vai ser carro. E não vai ser. Eles estão vendendo isso aí para nós porque eles consomem 40% do combustível produzido no mundo. A Venezuela está sentada em cima da maior reserva de petróleo do mundo, não sei quantos bilhões de litros. Quando os Estados Unidos falam assim, não, eu quero. Aí os Estados Unidos dizem, não, é meu, agora é meu isso aqui. Aí o local diz, não, vai a merda. Aí eles liquidaram a Venezuela, tu viu que fizeram? Liquidaram, trancaram a Venezuela em tudo e moeram a Venezuela. Mas a Venezuela vai se erguer. Eu não sou contra a Venezuela, ela vai se erguer, mas quem destruiu foram eles. Então, a Bolsa de Valores, a B3 é deles, nessa tua pergunta tem a Bolsa de Valores, e 1/3 das ações que circulam na Bolsa de Valores do Brasil é da BlackRock. Tem aqui o número, se tu quiser eu te dou aqui o quadrinho, tem aqui, 1/3 das ações. E eles determinam a MV, como é que é lá? Nós estávamos falando antes. CVM, né, que é Comissão de Valores Mobiliários. Eles definem, é a B3 que manda na CVM, tinha que ser o contrário. Aí os políticos nossos não enxergam, ou fingem que não enxergam e tal. Copom também, os juros do Copom também, que estabelece os juros, também são eles, né? Claro, quem estabelece os juros são eles. Quando eles terminarem de passar como é que é a cestinha que passa na igreja lá? O dízimo. Quando eles terminarem de colher o dízimo que eles querem, atingir o valor que eles querem, eles dizem, tá, agora baixa um pouquinho os juros aí, começa a baixar um pouquinho para os caras... Dá um fôlego. Mas primeiro, olha, tem 80% do pessoal tá no Serasa, vê o que vão fazer com isso aí, né? Agora tá fazendo um limpão aí, né? Desenrola, né, que eles estão fazendo. Eu acho que muita coisa gira em torno de usar coisas importantes como pauta. Né? Eu acho que isso acaba sendo um problema, né? Que a gente vê, por exemplo, combustível. Né? Existem coisas... Eu estava lá naquela linha de raciocínio e disse, por que a BlackRock mudou a regra para o Brasil, não se balizar pelo barril internacional? Por quê? Porque os Estados Unidos acabou com toda a reserva de combustível, quase toda a reserva de combustível, que os Estados Unidos tem uma reserva muito grande e acabou agora, nesse período aí, para manter o petróleo mais em baixa, e eles vão precisar comprar. A guerra na Ucrânia. E aí, olha o que aconteceu com nós aqui. Diz que as refinarias distribuidoras do sul, de Paraná para baixo, do Rio Grande do Sul, compram da Ucrânia. E as da Bahia, lá de cima, compram lá, porque tem o porto, compram dos Estados Unidos, que é mais perto e tal. Essa cota de 21%, 18%. Como eles mudaram as regras, e tem a guerra lá, as compras são feitas a cada 80 dias, e o transporte marítimo demora 3 meses para chegar aqui. Nós estamos próximo a um colapso de combustível. Vamos encher o tanque com amor? Claro, que sai mais barato. E aí, por que eles mudaram as regras? Porque como eles vão sugar agora o petróleo do mundo, na regra do barril, e eles disseram, cara, e o nosso Petrobras lá, deixamos a Petrobras com uma outra regra. Vamos ver o que dá certo. Se tu entrar e dizer assim, nem os economistas do Brasil entendem qual foi a regra adotada pela Petrobras pelo balizamento do combustível. Entra aí, bota, faz um Google e lê ali, tu vai ver. O que os economistas... Não, eles não sabem.
Ficou decidido assim, se tem algum produto que concorda com nós, a gente vai analisar o mercado, ficou para decidir as pessoas. Quem decide são uma comissão lá. Junto o documento, me traz aí, depois a gente vê o que faz. Pelo menos a outra regra não sabia, subiu o petróleo lá fora, tu fica olhando, subiu, vai subir. Subiu o dólar, vai subir. Não sabia disso, nós levava, mas sabia de onde é que vinha o tiro. Agora não, agora é uma comissão que define. Aí, como eles controlaram, agora subiu. Vão ter que subir para compensar essa importação. Você não vai ficar sem? E as compras internacionais, lindo, o transporte marítimo, se tu comprar uma coisa da China, demora 3 meses para vir, os barcos não vêm, não acelera e vem aqui, né? Teria uma frase muito desbocada do Olavo de Carvalho para trazer agora, mas aí eu não vou falar porque... em respeito aos nossos patrocinadores, a nossa audiência. Não. Se alguém quiser, me chama no privado. Não, se não atinge os patrocinadores, pode falar. Eu digo aí a frase, mas enfim, né? A gente tem essas realidades. Mas muda ela, tu não é advogado? Muda a frase. Eu queria o Cazuza, o advogado faz uma frase bonita, botando no alvo dos caras e faz uma frase bem bonita. Bem pensado. Eu vou deixar essa guardada, porque senão depois eu ganho uma advertência. Mas, enfim, eu quero muito agradecer Karina Anzolin, Linda Bolsoni, Ato Minosso, Jeff Frois, na nossa técnica, e Duda Prigo com o melhor chá calmante das noites de quinta-feira. Ponto a ponto chega ao final de mais uma edição. Agradeço a Postal Engenharia, confiança, inovação e qualidade. Viver Móveis, fabricação própria com liberdade de criação. Unimed Vale das Antas, mudar de hábito. Tá na Roda Pneus, as melhores marcas de produtos e serviços para o seu veículo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vipal, 50 anos. E um abraço aqui para dona Maria Luísa Delgato Assad Mafuz, né? Ela que mora aí no Cônsul do Líbano, aqui em Nova Prata. Um abraço para dona Maria Luísa Mafuz. Gente, muito obrigado. Foi engrandecedor o programa de hoje. Obrigado à nossa audiência. Quinta-feira que vem, o Ponto a Ponto está de volta para nós trazermos esses fatos que merecem ser opinados. Esperamos que você saia do nosso programa com mais informação e uma opinião convincente acerca daquilo que antes era dúvida. Uma boa noite e um excelente final de semana.